E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e no terceiro episódio da série sobre os 200 anos de Frankenstein. E no vídeo de hoje eu começo com a pergunta que dá título a esse vídeo. Victor Frankenstein era um cientista ou um alquimista? E essa pergunta tem sentido porque geralmente quando a gente pensa em Frankenstein, e isso eu comentei também lá na série O que é Ficção Científica, nós temos a tendência de sempre vincular Frankenstein à obra que deu início à vertente romanesca da ficção científica. Mas isso porque a gente sempre pensa em Frankenstein como um cientista, um dos primeiros cientistas loucos, que eu vou até abordar daqui sem ser o próximo vídeo, no outro. Mas a gente esquece também que Frankenstein é o iniciador da ficção científica, mas é herdeiro de toda a tradição da literatura gótica que se iniciou lá em 1764 com o Castelo de Otranto, do Horace Walpole. Castelo de Otranto e o romance gótico que trouxe todo esse imaginário, todo o sobrenatural da Idade Média para a literatura. E quando a gente lê Frankenstein, a gente vai observar diversos elementos que ligam a obra a essa conexão com a Idade Média. E dentre os vários elementos que tem ali na obra, se destaca a presença dos alquimistas. E logo no começo, no capítulo 1 do Frankenstein, Frankenstein menciona 3 alquimistas que foram os responsáveis, vamos dizer assim, pelo começo da educação dele, que são o Alberto Magnus, o Paracelsus e o Cornelius Agrippa. E aí a gente se pergunta, né? De onde que a Mary Shelley teria tido essa ideia para mencionar os alquimistas? Uma das fontes de fascínio da Mary Shelley pelo trabalho dos alquimistas, a gente encontra no próprio pai dela. O filósofo e escritor William Golding escreveu um livro em que ele colocava toda a sua paixão, todo o seu interesse pela vida dessas figuras. Esse livro, chamado de A Vida dos Necromantes, foi publicado em 1834 pela Mary Shelley, como uma homenagem ao pai dela. Nesse livro, William Golding fala de vários personagens, como os já citados Paracelsus, Cornelius Agrippa e o Alberto Magnus, mas também fala de Fausto, dos Rosacruzes e outros personagens. Então, o que a gente vai imaginar, já que esse livro saiu em 1834 e o Frankenstein é de 1818, é que, desde a infância, a Mary Shelley já tinha contato com essas narrativas que o pai dela mencionava sobre os alquimistas. Mas o que, afinal de contas, trata a alquimia? E aí, isso é um ponto polêmico, porque a alquimia, gente, é uma coisa que se perde nas brumas do tempo. A própria origem do nome está cercada, está em volta de mistérios. Alguns estudiosos vinculam o nome alquimia ao árabe, na época em que os árabes dominavam o Egito e, fascinados com os mistérios do Egito Antigo e também com a fecundidade daquela terra banhada pelo rio Nilo, eles citavam a palavra Kemi, que quer dizer terra negra, que depois evoluiu para alqueme e daí alquimia. Já outros estudos apontam que a origem da palavra alquimia está no grego kemeioa, que quer dizer química. Mas independente da origem do nome, o que os alquimistas tratavam? O que eles buscavam? Além da elevação espiritual do homem e de um melhor alinhamento do homem com o universo, em termos práticos, o que eles almejavam eram 3 objetivos. Primeiro, era a busca da famosa pedra filosofal, uma substância que, por meio dela, se conseguiria transmutar, alterar metais ordinários e metais nobres, como a prata e o ouro. O segundo objetivo era a busca do elixir da vida, com o qual o alquimista poderia prolongar a existência da vida dele. E em terceiro, temos também a busca da capacidade de se criar vida artificial, de se criar um homúnculo ou um homem pequeno. E afinal de contas, quem foi Alberto Magnus, Paracelso e Cornelius Agrippa, os primeiros professores de Victor Frankenstein? Alberto Magnus teria vivido entre os anos de 1206 e 1280 e era chamado de Doutor Universalis, dado o conhecimento que ele tinha em vários campos. Ele teria sido também professor de São Tomás de Aquino, um dos
dos principais pensadores da Igreja Católica e, dentre os seus maiores feitos, cita-se em lenda que Alberto Magnus teria construído um homem de latão, um protótipo dos robôs modernos. Outros já dizem que ele teria dado vida a uma criatura de carne e osso. E esse ser artificial fazia todos os serviços domésticos para o seu mestre. Reza a lenda que essa criatura tinha um defeito de falar demais. E um dia, enfurecido pela tagarelice da criatura, o Alberto Magnus pegou um martelo e destruiu todo o seu robô, dando fim ao seu experimento. O segundo personagem também citado no romance Frankenstein é Paracelso. Paracelso viveu entre 1493 e 1541, era suíço, como o próprio personagem Victor Frankenstein, e teria sido um dos primeiros a afirmar que podia criar um homúnculo, esse pequeno homem artificial que eu mencionei. Por fim, o mais famoso e preferido tanto de William Golding, o pai da Mary Shelley, quanto da própria Mary Shelley, era Cornelius Agrippa. Cornelius Agrippa viveu entre os anos de 1486 e 1535 e ele aparece em destaque não apenas em Frankenstein, mas também em outra história da escritora chamado O Mortal Imortal, de 1833. Nesse conto, O Mortal Imortal, temos uma conhecida história que já serviu de base até para a animação fantasia da Disney e que serviu também para um episódio, lá um pedaço do filme Aprendiz de Feiticeiro de 2010, que é quando o Agrippa ele estava trabalhando em seu laboratório e precisou se ausentar para buscar mantimentos em uma outra cidade e deixou um jovem aprendiz tomando conta do laboratório. Esse jovem pegou um livro de alquimia e encantamento e começou a ler o livro em voz alta, o que fez surgir um demônio. O jovem tentou se desculpar com a criatura, com o demônio por ter sido invocado à toa, mas o capeta ficou puto da vida que o jovem chamou ele à toa e estrangulou o aprendiz. Isso aí levou a Agrippa, até mesmo pelo falatório que o acontecimento causou, a se mudar da cidade e montar um outro laboratório no interior. É a partir desse ponto que começa a narrativa do Mortal Imortal da Mary Shelley. E o que é interessante de notar é que Victor Frankenstein, de certa forma, culpa o pai pela vida, pela carreira que a vida dele tomou, no sentido de que ele disse que se o pai dele o tivesse orientado de que aqueles livros eram um conhecimento ultrapassado e que havia um novo conhecimento com a ciência, com a eletricidade, talvez ele não tivesse alcançado triunfo com seus objetivos, mas também a sua vida não teria tomado o caminho de uma desgraça. E isso tem muito a ver com a própria vida da Mary Shelley. Como eu vou falar no vídeo específico sobre a autora, a própria Mary Shelley se ressentia do relacionamento que ela tinha com o pai. Porque, vamos lembrar, Mary Shelley era órfã, a mãe dela morreu com 10 dias depois que ela nasceu e ela teve um relacionamento com o pai. O pai sempre se preocupou com a educação dela, mas era um relacionamento distante emocionalmente. Isso, de certa forma, se reflete tanto no relacionamento do Victor Frankenstein com o pai dele, como também da criatura com o Frankenstein. Então, você vê aí como uma obra de mais de 200 anos ainda tem várias camadas de interpretação. E não perca o próximo vídeo, onde eu vou falar de um outro alquimista que teve papel-chave no desenvolvimento do personagem Victor Frankenstein, justamente por ele ter nascido e ter desenvolvido experiências macabras no Castelo Frankenstein. Eu estou falando de Johann Conrad Dippel. E além disso, vou passar para você uma receita de como criar um homúnculo, como criar um homem artificial. Vai ser um tutorial alquímico para você, beleza? Então, muito obrigado pela sua presença até aqui. Não se esqueça de deixar sua curtida. Se caso você já não seja inscrito, assina o canal e compartilha também esse vídeo e avisa para todo mundo que a série 200 anos de Frankenstein está rolando aqui no Fantastic Cursos. Obrigado pela sua presença e até lá!